skies, whispers in the wind, ancient secrets in the cold lament, the echo of footsteps that never go away in the strings of time. Darkness, light and darkness dance in the veil, an uncertain fate, a cruel touch. Swords high, truths in the ground, the abyss whispers its song. Ghosts of fire roam the air, the hunt begins, there is no place. Hearts heavy with shadows of yesterday, the burden is eternal, brands consume. Light and darkness dance in the veil, an uncertain fate, a cruel touch. Swords high, truths in the ground, the abyss whispers its song. Recapitulando, então, vocês são confrontados por Vernak, o estrategista do exército de Azir, e vocês estão prontos para iniciar um combate, um confronto, uma vez que ele consegue perseguir vocês pelos portais. Ele consegue sentir a energia arcana do teletransporte do Beren. E ele propõe um acordo com vocês. Vocês revelam para ele quais artefatos vocês possuem. Em troca disso, ele poupará a vida de vocês. Vocês então revelam para ele que vocês estão com o artefato da vida, está com Beren, e o artefato da ordem, que acaba de ser de escolher Niue como sua portadora. Com essa informação, ele ainda fala para vocês que ele sabe que o artefato da guerra está com o Dante em Abaddon. E ao ter essa informação, ele meio que perde o interesse em vocês e diz que então não tem mais por que ele continuar ali. E ele se retira. Vocês então vão ali, né, se organizar após o combate, ver o que vocês vão fazer, agora que a viagem diplomática que vocês fariam com o Auriel como embaixador ficou um pouco comprometida. O Auriel inclusive conversa com o Beren falando que ele não vai, obviamente ele não tem como deixar o reino, e diz mais, diz que na verdade não só ele não tem como acompanhar você, como na verdade ele pretende organizar um exército para ir até Abaddon resgatar o seu pai e o rei dos elfos, Lauferion. Ele fala que ele tem duas opções. Pela lei, pela hereditariedade, Beren seria o próximo na linha de sucessão caso ele não retorne, e enquanto ele estiver ausente. Ou o Beren pode abdicar desse posto em favor de Velandir, que é o rei dos elfos da floresta e vice-rei dos elfos. Vocês estão no reino dos elfos dourados. E o Beren ficou de pensar. Em contraponto a isso, Kael está ponderando ali sobre o rumo que a sua busca está tomando, e ele confronta sua deusa, ou melhor, a deusa que lhe deu os poderes, Veracta. E ela diz que existe um caminho traçado para... Bárbara,
dá pra fechar o áudio do celular? Isso. O seu tá aqui também. Obrigado. Ela então fala que toda vingança, toda busca tem um caminho traçado. Ela apenas deu pra ele um norte, uma direção. Mas que ela está muito ansiosa para ver o resultado da busca dele. E que ela depende que ele tenha sucesso na busca dele para que ela tenha poder. Então que ela não vai fazer nada que não seja vantajoso para os dois nesse momento. Kael então retorna. Nesse momento. Deixou bem claro, né? Sim. Né? É uma troca. Bom trabalho. Entre linhas. Você retorna então. E o Kael pondera, né? Que não há motivo naquele momento ali para desconfiar do grupo. Então ele decide revelar ali o seu segredo. E ele desativa a ilusão que cobre a sua verdadeira forma. E é nesse momento que a gente retorna. As chamas que emanam daquele esqueleto iluminam a sala. E apesar de vocês sentirem um calor emanando de Kael, vocês nitidamente percebem que aquele fogo não é um fogo normal. Não é um fogo comum, um fogo mundano. Na verdade, a intensidade das chamas estão até baixas. Elas crepitam ali no interior daquele esqueleto, mas com a intensidade branda, talvez refletindo o sentimento de Kael naquele momento. O que vocês fazem? É a minha deixa pra ser bem elfo. Inclusive... Eu nunca tinha visto um desmorto. Eu não imaginei que ia ver dois juntos. Assim, até inclusive, tá? Vocês em teoria tem que rolar um teste aí pra não ficar com medo. Eu imagino que eu não preciso rolar, né? Não. A Niue não. Os demais eu não sabia que vocês tinham que rolar. Isso é coisa sua, não de desmorto, né? Qual que é o teste? É coisa da subclasse, na verdade. Okay. Que doido. Intimidação? Não, pera, carisma. Eu acho que deixa eu só pegar aqui. Peraí, se era subclasse, eu tenho ou não tenho que rolar? Eu sendo desmorto aqui. Não, você não precisa. Ok. Você quer dizer sub-raça, então? Sim. Da subespécie, no caso. Imaginei um vampiro vendo um zumbi. Um morto vivo. Aí o zumbi é preconceito isso. É preconceito. O esqueleto vendo a múmia e a múmia. Pelo menos eu fui bem cuidada, sabe? Eu fui amada. Você não. Você foi um descarte. Eu acho que é sabedoria, né, não, João? Tô mostrando aqui a página aqui, por algum motivo o PDF tá lento pra carregar aqui. Deixa eu pegar. Procura desmorto, Fabiano, esqueleto. Não, erro meu. Ele não é uma passiva, eu só tenho vantagens. Esquece. Não precisa rolar nada, não. Não é a intenção assustar ninguém. Agora. Mas mas era sabedoria. Eu acabei de acordar e vivo sem chamas. Eu acho que eu não preciso de teste, não. Eu com certeza tá comigo. Não, o fato de estar em chamas é um detalhe. Vocês veem a carne dele assim, se desfazendo na ilusão e assumindo essa forma esquelética ali com a armadura. O cabelo se tornou uma com a parede. Assim. Peraí, deixa eu pegar o meme da Suya aqui, peraí. A reação do Beren realmente foi essa. Ele ficou tipo olhando assim, com curiosidade, porque, né, temos dois desmortos juntos. Já vou postar a Suya querendo voltar pra Kuna aqui.
Na- Mas olha Cheio só. de doideira nesse mundo. Ela tem mesmo pensado nisso esses dias, tipo assim, sabe? Tipo, ela foi liberta de Quan, né? E falou, olha, vai atrás do Miro, você vai estar em segurança. Durante nenhum segundo desde que eu encontrei o Miro, eu me senti em segurança. Mas você estava. Ó, Não aconteceu nada. Em defesa da sua mestra, você tá mais segura aqui do que lá. Enquanto. Mas eu falei, assim, não passou um dia de tédio. É, pelo menos isso, não teve um dia de tédio mais na vida. Pô, você já ficou bêbada, já foi salvo, já salvou. Entendeu? Teve um jantar com dois elfos diferentes. Dois jantares élficos reis. diferentes. 2 reis. Muito Não, vamos lá. O líder de Verwyn, ele não é rei, ele era só o regente da cidade. O rei dos eu elfos vi da isso, floresta. né? Ah, tá. Não. Eu O rei confundi, dos- eu confundi. Vocês ainda não conheceram ele. Ele tá vindo pra cá, inclusive. Você juntou com um rei só, viu? Diminuiu seus O troféus. regente. Tá, vamos lá então. Kael, você vê as pessoas te olhando ali com uma certa surpresa. Cara, Mas curiosamente, a surpresa não é pela sua verdadeira natureza, mas por você não, né? Você ter revelado que você, na verdade, era um desmorto e não um ser humano. eu tô com um balde d'água na mão, assim, isso é normal? O maluco tá pegando fogo, meu. É que nós estamos numa árvore, eu preciso. Eu tô pegando fogo, bicho. O Kael, depois que ele percebe que todo mundo teve a chance de ver ele, enfim, né? Ele rapidamente ele faz o clique de novo do amuleto bracelete. dele, do bracelete. E ele, não imediatamente, mas volta a ser aquela pessoa normal, né? Normal. Então a carne começa a literalmente brotar dos ossos dele de novo e se reconstrói na forma que vocês estavam acostumados. Pera aí, olha pra Newey. Eu acho que você precisa do desse, Newey. A Newey dá de ombros pra você. Ela, tipo, isso pra ela é completamente irrelevante. Ia quebrar um galho. O Kael olha pro Beren, então. Eu não tô muito familiarizado com a palavra desmorto, mas se é isso que eu sou, então. Possivelmente seja. Ô Nil, tem problema se eu pegar um pedaço desse javali aí, porque eu tô com bastante fome. A Serif, que é a mãe do Miro, né? Ela vê isso, né? Ela fala. Quando você fala isso, você fala. Você não é um morto-vivo, no sentido real da palavra. Você se apegou à vida por algum motivo muito forte. E isso te manteve aqui consciente, não amaldiçoado. Enquanto isso, a Mas- Newey tira um pedaço do javali e literalmente joga pra ele. Água. Toma aí. Aí ela fala: eu vou trazer carne para você, rapaz. Você deve estar precisando. Que engraçado. Bom, eu poderia comer em forma de esqueleto, mas é mais higiênico quando eu tô com a ilusão, acreditem. Então, com licença. Vou comer um pouquinho. E aí ela vai lá buscar para você. Não, ela jogou um pedaço de javali pra ele. E mais pensando que, tipo assim, bem, ele é um desmorto, né? Se ele, sei lá quanto tempo ele não comeu, se ele não comer, ele vai começar a ficar violento, então. Pensa rápido. Eu vou comendo ali, mas no meio disso eu falo, bom, acho que vocês são as primeiras pessoas pra quem eu só revelo essa condição sem a intenção de matá-los logo depois, então eu espero que entendam isso como um voto de fé de que eu estou com um grupo pra seguir nesse objetivo que vocês têm, então se tentarem não me matar enquanto eu descanso, eu agradeço bastante. Você é meio paranoico, né? Eu só fazer um disclaimer Miro, rápido. Pra você, o comentário dele é totalmente coerente, uma vez que vocês têm uma origem parecida em questão de
do lugar de onde vocês vieram, né? Lugar de onde veio. Experimenta aparecer um morto-vivo no meio de uma vila e você vai entender rapidinho o que eu tô querendo sim. falar. O que aconteceu com você? Então. Vamos com calma nos acontecimentos. Só vamos dizer que o fogo que sai do meu esqueleto não é porque eu quero, digamos assim. Então, quando eu me sentir preparado pra contar um pouquinho mais, eu acho que eu divido com vocês, se vocês não se importarem, claro. Agora eu queria perguntar uma coisa, só pra mudar o foco aqui um pouquinho. Aquele dragão que apareceu antes, que eu acho que a gente tá falhando em comentar, por isso que eu acho que pra vocês é um pouco comum ter situações com dragões, né? Eu ainda tô pensando Eu naquilo. acho que já é o quarto que a gente vê. Mas... Pois é, eu vi o primeiro dragão da minha vida hoje, eu acho que eu já vi uns 4 também, então, que tinha vários lá, né? Então, enfim. Por que ele deixou a gente viver, sendo que a princípio a gente tem, desculpa perguntar, mas a gente tem alguns artefatos aqui que é do interesse deles, né? Eu achei que logo depois que vocês contassem ele ia baforar a gente e a gente ia virar pó de esqueleto, né? Então, o que tá acontecendo? Olha, eu acho que você fez a única pergunta que a gente não sabe responder. Também estranho ele fazer aquilo. Pelo visto, tem alguma divisão dentro das forças de... desculpa, qual é o nome do vilão mesmo? Garland. Gallant. Bom, não sei se não vai ser suficiente para nós usarmos isso, mas pelo menos nos dá um pouco de fôlego para tentar resolver as coisas aqui. A Leliane, que tava ali, né? Ela fica o tempo inteiro olhando o Kael ali, depois daquele reativa a ilusão, ela meio que volta, né? Um paladino olhando 2 deus mortos assim. Podia ser pior, podia ser paladino Samiasa. Eu sou um pouco mais divino, né? Pelo menos. Aí que ele ia ficar puto mesmo. Ela fala assim: dragões são, em sua natureza, demônios. São criaturas egoístas, ambiciosas, de pouca lealdade. E a lealdade que tem é pelo medo. Com certeza, todos os que nós encontramos aqui, se tivessem a oportunidade de esfaquear Galad pelas costas, eles o fariam. Se Vernac poupou vocês, é porque com certeza ele tem alguma segunda intenção nisso. O que ele perguntou pra vocês? Quais e quantos artefatos estamos carregando? E vocês responderam? Era isso. Eles responderam. Nós respondemos por nós. Nós respondemos por nós. Mas ele falou sobre Dante. Quem é Dante? Ou seja, ele sabe onde estão os artefatos. Dante é um dos nossos companheiros, Kael. E ele tem um dos artefatos, o artefato da guerra. Se ele não atacou vocês, o que eu estou mais preocupada é aquela crosta de rochas que ele usou para poder pegar o artefato. Eu preciso saber o que é aquilo primeiro. Você acha que... Bom, eu não sei se você, na confusão, conseguiu, mas você sentiu alguma força divina nele? Algum deus pode estar ajudando ele? Sim, eu senti uma força divina nele. Não, além de Azir. Não. Ele está... A força divina que emana nele é a força do deus da destruição, que está morto. Então, ele... Ou deveria, né? O Goro. Não,
Não, não. Morto ele está. O que não quer dizer que a sua essência e a sua influência não possam continuar agindo mesmo com ele morto. Aí eu olho pro Kael assim. Isso é muito. Não tem nada a ver com isso. preocupante. Não, porque ele tá morto, mas tá agindo, entendeu? Tá. É possível então. Realmente. Niue, o que foi que você falou? Que isso é muito preocupante. Desculpa dar minha opinião assim, sem ter, né, sem nem saber direito o que são esses itens, mas o fato é que se ele, pelo que eu vi, não poderia tocar esses artefatos, né, talvez ele simplesmente não matou a gente porque não teria como levar embora depois, né. Isso é uma coisa que eu estive pensando sobre. Eu não sei se ele não quis nos enfrentar porque talvez não tenha interesse nos nossos artefatos, e sim em algum outro, ou se ele não seria capaz de remover de nós os artefatos que temos. Ou Remover- que existe algum impedimento entre ele ter acesso a esse artefato, mesmo que nos leve com ele, não sei. A Liliane fala com você, Niue, mas ele estava carregando ele quando vocês chegaram. Antes que vocês chegassem, eu e a Auriel estávamos lutando contra ele. Sim, por isso mesmo eu acredito mais na minha primeira hipótese. Talvez ele tenha nos deixado ir, porque nós não somos do interesse dele, nossos artefatos Sim. também não. Exatamente. Ele deve estar atrás de algo específico. Eu acho que a ideia de Niue faz todo sentido. Se ele perguntou pra vocês quais artefatos vocês tinham, e quando vocês responderam, ele simplesmente Ele saiu. deu as costas. E nós Foi embora. sabemos quais outros artefatos. Quais são os outros artefatos? O nosso grupo sabe quais são os outros. Sim, não só sabemos, como sabemos a localização de todos. Isso. Se você quiser, eu te Pra mando a você- lista, falando. A Liliane fala pra você, Caio, pra você, novato, o que esses artefatos são, representam armas criadas pelos deuses, cada uma criada por um deus diferente, para lutar contra esse deus da destruição. Por isso que ele e os seus seguidores, em tese, não deveriam conseguir tocá-los. Se ele está perguntando por artefatos, ele está atrás de um artefato específico. Mas ainda assim eu não sei o que ele pretende fazer com isso, porque carregá-lo, pra mim, já foi algo inusitado. Ah, sim, eu estava contando pra vocês. Ele conjurou uma espécie de magia que envolveu o artefato nesse invólucro rochoso. Uma rocha negra e corrompida que isolou ele e permitiu que o dragão pudesse tocá-lo. Mas eu acredito que não posso usá-lo. Carregar uma coisa, usar é outra totalmente diferente. Uma vez que o artefato ele escolhe o seu usuário. O artefato da guerra no subsolo de Tomarbrin. Bom, eles queriam pegar o artefato, mas não era o plano principal deles. Eles queriam Não, na libertar o verdade, demônio. eles estavam quebrando o entorno para poder remover o artefato. Não, sim, mas assim, o artefato era interessante pra eles, mas não era o foco. É isso que eu estou tentando ver se isso é um padrão. Talvez seja a chave pra algo que a gente não sabe, esses artefatos. Sim, a gente tem o quê? Três artefatos, é isso? Sim, mas um deles não está com a gente, está com o Dante. Está indo pra Abaddon. Por que ele tá indo pra lá sozinho? Ou ele não tá sozinho? Algo sobre a mãe dele. Aí eu penso, ele não tá sozinho, a Deus da Guerra tá com ele. Ele ficou sozinho até agora, né? Então. Talvez não seja o suficiente em Abaddon, mas... Lembrando que os deuses não podem interferir diretamente. Ainda. E esses artefatos, né? Vocês encontraram por acaso ou vocês estão sistematicamente indo atrás desses artefatos pra alguma coisa? Até Assim, o na hora que ele momento. pergunta isso, eu vou olhar pra Leiliane. E ver a reação dela.
Porque assim, não me levem a mal, eu entendo que esses artefatos devem ser bem poderosos e deixar o grupo mais forte, mas se eles são focos de poderes tão grandes, o ideal não seria não estar com eles. E apesar de. A Paladina fala, apesar de discordar totalmente de sua opção de divindade, eu sou obrigada a devolver a gentileza de sua confiança, Kael. Então, da mesma forma como você revelou o seu segredo para nós, eu revelarei para você o que este grupo é, na verdade. A criança que eles buscam é um ser gerado pela vontade dos 10 deuses. Como os deuses não podem agir diretamente no mundo, eles criaram esse avatar. Que foi... Aí você vê que ela hesita um pouquinho. Que foi gerado por mim. E ele é o único ser que caminha sobre esse mundo que pode portar os 10 artefatos simultaneamente. Uma vez que ele tiver esses 10 artefatos, ele vai liderar a guerra contra o Deus da Destruição. Na minha cabeça, assim, eu rezo, né? Eu tô vendo que você não quis me falar tudo logo de cara mesmo. Não mas faz aí eu fico... parte da... Aí você vê que ela responde. Ela responde? Não faz parte da sua vingança. Bom, então a gente quer pegar as relíquias pra dar pra essa criança aí, é isso? Sim. Sim. E toda vez que ele consegue portar um desses artefatos, ele amadurece, ele se torna mais adulto. Uma vez que os 10 artefatos estiverem reunidos, acreditamos que ele vai se tornar o campeão que vai liderar os Burianos contra o Deus da Destruição. E é isso que buscamos. Até chegarmos nesse reino, não sabíamos onde os outros artefatos estavam. Agora nós temos essa localização. E a criança? Aí você vê o silêncio. Olha pro resto do grupo, né? A gente tá indo no Império buscar ela porque ela foi levada e tomada da gente pelo Império. Então, mais especificamente pelo pai dela. Eu tô com medo de perguntar, porque vocês não estão me falando. Mas quem é o pai da criança? Barão Donovan Sevalion. Pronto. Vamos quando? Levanta e vai embora, assim. Tá tudo amarradinho pra eu ficar com o grupo mesmo, né? Eu preciso encontrar esse cara aí a princípio. E vocês também, né? Agora tudo faz sentido. Ela pergunta, por que você está atrás do Donovan? Bom, eu nem sabia que o Donovan era o Donovan, mas... Virak tá me ajudando na minha vingança, né? Eu acho que isso não é uma novidade pra ti. E, bom, ele tá portando a adaga que foi usada pra... Quando você fala isso, você vê que ela coloca a mão no pescoço. E você vê essa cicatriz de fora a fora aqui, na base do pescoço dela. Que em tese, paladinos, quando usam cura, não fica cicatriz. Nem todos têm a sorte que você teve. Eu só estou viva graças ao artefato que Beren carrega. Então é isso. Meu objetivo tem sido encontrar quem tem essa adaga. Seja ela a pessoa que fez isso. Bom, enfim. Essa pessoa assassinou a minha família, né? Esse é o fato. Usando essa adaga. Se foi ele, se não foi,
não importa, né? Eu vou atrás até o fundo disso e o Donovan é o primeiro da lista. Eu não lembro de ver Donovan com essa adaga antes de sair do Império. Eu não sei como ele conseguiu isso. Mas se isso está ligado ao seu destino, então acredito que você está no mesmo rumo que nós. Eu olho pro resto do grupo assim, eu não vou pedir nada em troca, não tenho interesse em nada que vocês possam me oferecer além da simples força de vontade física e habilidades para que é o que vocês já vão entregar para cumprir o objetivo de vocês. Mas se chegar o momento, e eu espero que chegue, que o Donovan fique de joelhos perante algum de vocês, por favor, né? Tentem não matá-lo imediatamente, antes que eu consiga a informação que eu preciso, que é com quem ele conseguiu essa adaga. Quem te falou que a gente vai matar ele? A gente não quer matar o Donovan. Não? Você vê que a Liliane olha Eu quero. Você vê que, tipo assim, não, mas o Beren ficou, tipo assim. Não que eu queira matar, mas se morreu. Não, a gente não precisa de matar ele. Não, a gente não precisa de matar ele. Não, não precisa, eu quero. Peraí, então você quer ir contra um cara que é sei lá, praticamente o líder do Império, que a gente vai sequestrar de volta o filho dele, e você não quer matar ele pra dar chance dele vir com toda a força do Império atrás da gente. Essa é a sua necessidade de não precisar de matar ele? Almiro é contra matar, mas esse cara... Eu acho que vocês E fazer perderam esse completamente a ideia do que vocês estão fazendo. A gente vai fazer o furo, né? Quem vai matar vai levar essa ameaça. Mas eu entendo a preocupação. A Liliane fala, eu entendo a preocupação de Beren. O Donovan não é um camponês. Ele não é um qualquer. E o Beren olha pra Liliane. Se ele fosse um camponês, a gente não ia matar ele também. Não, o que eu estou dizendo é, ao matar alguém da posição de Donovan, vocês irão atrair a fúria de toda uma família imperial contra vocês. Bom, considerando E que nós quando eu temos dragões atrás da gente. Dragões, até o momento, estão agindo diretamente. Eu estou falando de um outro tipo de problema. Um problema que talvez espadas e magia não resolvam. Você ser um inimigo do Império implica em você não ter paz em nenhuma cidade imperial. Nunca mais. E sim, Beren, eu concordo com você. Não mataremos, não desejamos matar nem nobres nem camponeses. Desculpa se o meu exemplo pareceu cruel. Estou dizendo que ele é uma pessoa com uma influência política. Na verdade, eu posso afirmar que Donovan, neste momento, em Búria, é a pessoa com mais influência política que existe. Olha, eu não acho coincidência, voltando ao assunto dos dragões, eu não acho coincidência que essa faca tenha aparecido na mão dele junto com os dragões. Não, também não. Acho que tem mais aqui do que nós estamos vendo. Quer dizer, com certeza tem. Precisamos descobrir o que tem antes de a gente agir. Não é simplesmente Caio- chegar lá e... Kael, eu vou lhe fazer essa pergunta e você é livre para não responder. Mas a tragédia que ele colocou nesse caminho, ela se iniciou onde? Bom, eu, antes de me tornar um desmorto, como falaram aqui, costumava ser um ferreiro. Deixa eu pegar o mapa aqui rapidinho. Eu sei qual é o nome, mas eu quero dar um nome mais Tá específico. aqui
Transmissão. Deixa eu ampliar o mapa aqui. Mas acho que não dá pra ele ver, não. Tá cortado aí é só Calacetes. Tem aqui no Discord? Tem no WhatsApp, na descrição. Tem um Acho que mapa tem no lá. privado. Tem? Ah, boa. Já deixei exatamente pra isso, porque eu também fico pegando o tempo todo, eu abro lá. É o segundo link. Não, pera. Mostrar mais luto do Vou mundo. colocar um mapa aqui também. Quer que eu mando o mapa pra vocês aqui? Eu tô com ele aberto. Manda. Ou usar. Aqui, mapa de Bullet. Explorar. O Kank é muito bom, né? Como é que pode? Bom, eu venho de uma. Me corrija se eu falar errado, Didi, mas enfim. Eu venho de uma vila chamada Carath. Que. Na verdade, não é bem uma vila, é uma necrópole. É assim, você mora em uma vila que fica dentro dessa necrópole, que é uma cidade mega gigantesca, né? Mas sim. Fica. Você vê que o Beren de repente toma interesse no que você tá falando, que ele começa a te olhar. Que fica em Abaddon. Tá? Então, foi lá que eu fui morrido antes de voltar dos mortos, né? Mal que Beren, você Cara- tem razão. 35? Só uma coisa, Caraf é pra onde o Dante foi, tá? É onde a mãe do Dante mora. É onde meu suposto pai estava. Cara, será que tem um Mr. Catra em Abaddon lá? Passando o céu. Eu olho pra Liliane. É Liliane ou Liliana? Liliane. Liliane. Quando você falou sobre minha opção de deusa, eu não escolhi Veract. Eu implorei pra qualquer deus e ela foi simplesmente quem respondeu. Eu não sou devoto dela, nem gosto dela, pra falar bem a verdade. E não importa muito também. Mas eu morri em Carath. Morri entre as chamas, na verdade. E ela foi quem me deu a opção de me vingar. Então, eu acho que isso não foi muito tempo. Sinceramente, o tempo ficou um pouco confuso depois do que aconteceu. Mas não se passou muito tempo desde que aconteceu. Você tinha 35 anos quando você virou um desmorto. É, só que não passou muito tempo. Foi bem rápido isso. Então, E o Beren olha pra Nil e assim, tipo... Nil, você tem noção da passagem do tempo? Só depois que você acordou, né? Sim, mas... Tomando com a passagem do tempo, depois de ficar tanto tempo dormindo e de ter vivido tantas vidas, ela mexe as mãos assim, você vê meio que tomando formato de penas, depois voltando a ser mão. Essas coisas são um pouco confusas, mas eu estou me acostumando. Cara, eu acho que deve ser igual Não, eu te de uma soneca no domingo à tarde, que você não sabe que dia é, que horas é. Ô, gente, A descrição que o Kael dá, ô Bárbara, pra Niue é bem semelhante à sensação que você teve quando você despertou lá em Tomarbrim. Essa confusão de você não saber quanto tempo você adormeceu, quanto tempo entre você morrer e você voltar, entendeu? Ah, sim. Mas é que eu assumi que pra isso, pra Niue, isso é óbvio e uma coisa que talvez ela já tinha essa expectativa, né? Uhum. Porque ela foi dormir, assim, esperando acordar sem saber quando, então... Isso. bom, Ela estava preparada para que isso acontecesse, né? Talvez ele não estava. Gente, a Carath é a cidade que o Lauferian falou mesmo, né? Onde minha mãe tava. Eu vou olhar pra ele. Se eu vou falar de uma pessoa chamada Melia, mestre? Já você ouviu falar de Melian. Você não chegou a vê-la, né? Porque quando você nasceu e tal, ela já tinha saído da cidade.
mas existia uma grande relação e um grande ódio do regente dessa cidade com relação a ela. Do novo regente, não do antigo. Parece que o antigo regente tinha ali uma aliança com ela. Esse novo regente, que é o filho dela, o filho dele, que na verdade tem ali uma grande desprezo por essa pessoa. Uma aliança. Não era segredo em Canaf que o Zahak II não alimentava grandes amores por essa mulher. Não. A gente não sabe muito bem quem ela foi, mas o nome era conhecido. Ela foi minha mãe. Em algum momento aí. Mas ela faleceu. Eu quero fazer um teste de inteligência, assim, tipo... Tentar lembrar mais detalhes sobre essa Melian lá em Abaddon. Faça um teste. Nada a ver com o assunto, mas quando falou faça um teste, eu lembrei... Na verdade tem. Ah, tá, com teste. Não, é um meme. Do Nando Moura, quando ele encontra o Frota no aeroporto, daí ele fala, você me bloqueou assim, não bloqueei. Daí eu vou mostrar o print, ele mostra o pinto. Ele quando falou faça o teste, foi na mesma entonação do Frota. Me trouxe essa memória. Nada a ver, desculpa. Memória afetiva. É que é um vídeo muito divertido, eu adoro que... não lembrei de lá. Tirei um 4. Ué, isso é engraçado, não apareceu aqui pra mim. Apareceu lá na transmissão agora. Ah, tá. Foi. É o delay. Tá. Sobre a Melian, você não lembra, não tem lembranças de falar muito. As únicas lembranças que você tem é do Zarak II, que é alguém que você tem ali um direcionamento de intenção muito forte, e como ele odeia ela profundamente. Inclusive, muitos dos cidadãos de Caraf atribuíam a crueldade dele a meio que uma vingança ao pai por ela. Bom, Abaddon e Zahaks, né, eles criaram um lugar de opressão. E possivelmente a sua mãe quebrou essa regra de submissão daquele local. Acho que o regente, tanto o antigo quanto provavelmente, com certeza o atual, eram caras que são caras que não toleram serem contrariados de maneira alguma. Acreditem no que eu tô falando. Então, a sua mãe ter fugido de lá, possivelmente, deve ter causado um ódio muito grande nos Zahaks. Atual, pelo menos. Então, eu imagino que a sua mãe deva ter sido uma mulher boa no final das contas. Disso eu não tenho dúvida. Se eu estou vivo é por causa dela. Ô, Sussu, então, Oi. o Kael não tem essa informação, então pra ele faz sentido a dedução que ele fez. Sim. Pra você, a implicação é outra, do porquê o Zarak II odeia tanto a Melian. Gente, você não tem como. O Beren não é burro, né? Porra. É óbvio que ele sacou que provavelmente esse cara Não, o pai sim. do cara é o pai dele. Então, tipo Sim, assim. mas por que o Kael tem essa impressão? Porque essa informação não é pública Sim. né? Eu vou comentar em voz alta porque a gente tá no grupo e foda-se, tá? Até porque o Beren tá nem aí. Eu acho que eu posso imaginar, talvez, porque o Zarak II odeia minha mãe. E talvez ele seja meu irmão. Meio irmão. Eu falei, talvez ele seja meio irmão. Na minha cabeça tá Verakta. Você percebe a entonação?
O quê? Eu tenho uma oportunidade aqui. E eu acho que você... Acho que eu não preciso te explicar, tá? Você quer Isso- matá-lo? Eu falo, você quer matar Zarax II ou você quer negociar com ele? Porque com certeza ele odeia tanto o filho de Melian quanto a própria Melian. Eu já não respondo mais, né? Mas tu vê assim, Beren, que quando tu fala isso, a expressão do Kael na hora, assim, fica bem diferente. Dá uma tremidinha no olho, assim, e dá aquele silêncio de final de novela, assim, né? O cara fica preso É. e congela, né? O que você tá tramando, Annette Reutemann? É. Bom, eu imagino que o Zarhax, ele não vai gostar de você também, né? Então... Eu não disse que eu não gosto dele. Vamos lá. Na Ele verdade, não eu não sabe. sei quem ele é. Não, mas ele não gostava da sua mãe, então. Talvez ele não Não, e eu goste falei, de ti, e eu né? não sei se é. Ele não essa sabe que você informação existe. mesmo. Até então ele Pois não é. sabe que você existe. O que acontece é o seguinte. Eu não cresci aqui na cidade élfica. Eu cresci entre os humanos e os anões. Eu só quero saber do meu passado. De onde eu vim. Nada demais. Tá, a Liliana interrompe. Tudo bem, vocês estão perdendo o foco do porquê nós começamos essa ponderação. Donovan tem uma adaga. O Donovan tem uma adaga que está relacionada ao passado de Kael. Essa adaga partiu de Karaf. Por quê? Será que Zarax II não fez um acordo com ele? É o que eu estou tendendo a deduzir. Que acordo? Essa é a parte complicada. Uma dúvida geográfica aqui, política Sim. geográfica. Abaddon, ele é um local isolado pra entrar, né? Mas e pra sair de Abaddon também tem essa dificuldade? Os civis podem sair. Assim, não é muito bem visto quando sai, não, mas assim. Os tipo sair o da reino- Coreia do Norte, assim, é difícil. Mas, Isso, Tá. exatamente. Entendeu? As pessoas não gostam muito quem vem de lá porque não sabe as reais intenções das pessoas, mas eles bloqueiam mais o exército de Azir sair de lá. Tá, então nós temos aqui uma ligação com o regente de uma das necrópolis. Donovan que é o... não faz acordos sem pensar em como isso vai poder favorecê-lo. Essa é a parte complicada. Tá. Eu vou lembrar pro pessoal do grupo, né? Porque o Ariel convidou todo mundo pro jantar, não foi? E exatamente, falando isso, num time perfeito, os guardas chegam à porta. Boa noite. O rei Auriel aguarda a presença de vocês para a reunião do conselho. Eu tô com as roupas que o cara me deu ainda, tô, né? Tem esse detalhe que eu tinha esquecido. O Kael. Você repara que as roupas do Beren são muito diferentes do resto da galera. Ué? Ele tá com roupas reais. Ah, ele tá com aquelas roupas coloridas É. e espartilhas. E Tá todo mundo usando roupinha bonitinha e ele tá usando roupa feita de ouro, sabe? É aquela foto do... Eu sempre esqueço o nome do cara, mas sei lá, Luiz alguma coisa lá que ele tá com as mãos na cintura. A zoeira à parte é isso, sabe? Eu tinha esquecido desse detalhe. E aí? Vamos. Pelo menos eu preciso ir, gente. Eu não tenho uma opção. Eu pego mais um pedacinho de javali. Como, né? Eu vou olhar pra Serif. Serif, muito obrigado pela hospitalidade, a gente volta. Tenham cuidado com as palavras. Vocês estão na corte élfica. E aqui... Aí ela olha pro seu pai, Miro. Com todo respeito, meu amor, mas...
As palavras são mais perigosas do que a espada. Uma dúvida geográfica de novo. Onde a gente tá? Vocês No mapa. estão aqui, então. Aí sim, nesse mapa aqui que tá dos dados, tá vendo que tem uma ilha no meio? Aham. Tem Ilha Imperial. Então, aí tem uma floresta logo em cima. Vocês estão nessa Lazar floresta. e Frim. Isso. É aí que vocês estão. Beleza. Só pra eu me localizar aqui. Tava olhando lá em Arcontes. Não, Arcontes é o reino dos magos. Tá. Vocês vão então? Vamos. Ok. Vocês são escoltados ali pelos guardas, né, até o salão de reuniões. E vocês percebem que não tem muitos elfos lá, tá? Tem alguns só. Mas nitidamente vocês percebem que são os líderes, as pessoas mais importantes aí do reino. Ou seja, Que o estão- Fiolandir provavelmente tá aí também, né? Sim. Eu, bem não elficamente, vou lá dar um abraço no Fiolandir. Fiolandir vê vocês, né? E como o elfo da floresta eles são mais abertos, né? Ele fala, ele sorri ao ver vocês. Que bom que estão vivos. Eu fiquei preocupado. Aí você vê que ele fala isso, ele olha, aonde está o menino? Eu vou dar um abraço nele antes de terminar a frase dele e falar, perdão. O menino que ele diz o Dante. O Dante se separou da gente, mas perdão. Nós perdemos Por quê? seus companheiros no caminho. Na verdade, eles foram muito heróicos em nos salvar de Nazira. Eles cumpriram a missão deles, Beren. Eles saíram de Erwin cientes de que isso poderia acontecer. Não lamente. Graças à coragem deles, vocês estão aqui. Então, fique feliz porque eles com certeza estão agora nos braços de Galateia. Respondendo sua pergunta, Dante foi pra Abaddon. Mas ele está bem? Está? E aí o Fiolandir vai até vocês, né? Miro, Suyá. Aí ele olha pra Nil e... Você eu não conheço. Bem, fiz novos amigos, pessoas que têm interesses em muito comum com os meus. Aí ele olha por cima do ombro da Nil e... aquele ali também eu não conheço. Vocês parece que tiveram uma jornada bem proveitosa. Aí ele te apresenta pra vocês dois. Sou Fiolandir, regente de Erwin. Encontrei os seus companheiros no início da jornada, um ano atrás. Prazer. Esse não é tão velho a ponto de eu conhecer, não, né? Ele é mais novo um pouco. Tá. Ele tem 2000 e... acho que 2.800 anos. Comparado com os... Quando 2000 anos é jovem. Aquele moleque. Tá. Não, ele é mais novo, ele tem 2000 e poucos anos. Não. Sou um feto. O Beren pensa isso o tempo todo. O Beren pensa isso o tempo todo. O Auriel, né, fala assim, senhores, senhoras, tomem os seus lugares, por favor. O assunto que temos a tratar é de extrema urgência e importância. Não quero tomar o tempo de vocês, até porque também não posso me demorar. Preciso dessas decisões breves. Aí você vê que alguns membros, né, do conselho olham ali. Ah, sim, vocês veem este elfo aqui do lado do Auriel. Deixa eu pegar a imagem dele aqui. A gente viu o Derry Melandi. Este aqui. Pronto, mandei no grupo. Este elfo, assim, os outros elfos estão ali, né?
e ele está ali do lado dele, né? Alguns membros do conselho olham para vocês ali, e aí o Auriel fala assim: para aqueles que não estão familiarizados, esses mortais que estão aqui são, além, claro, do neto, meu sobrinho e neto de Lauferion Beren, esses aqui são os mortais que são responsáveis por salvar Lazaria Ferit de uma invasão de demônios, a quem sou eternamente grato. E por isso eles farão parte dessa reunião. Vocês veem que alguns elfos não ficam muito satisfeitos com isso. Aí, no caso, é perceptível que não é comigo especificamente, né? Com Não. o resto do grupo, né? Exatamente. Teoricamente, o mortal só a Suya e a Massa, né? Porque... O resto do grupo significa os mortos do grupo? Não, o resto do grupo significa Que são os todo mundo, mortais. todo mundo que não é eu e o Miro. Isso, entendi. exatamente. Ué, eu nem envelheço também, cara. Eu sou mais Então. parecido com os elfos do que um ser humano. Por isso que tá falando, os mortais. Eu tenho 2 deus mortos no grupo, pô. Bem, sendo bem direto, Beren, poderia vir à frente, por favor? Tu quer usar a roupa, mas não quer fazer o discurso. O Beren foi, né? Aí você toma um lugar à mesa ali, então tem 3 cadeiras na ponta, aonde tá sentado. Vai sentar o Auriel, o Velandir e uma pra você. Assim, você vê que o Beren tá com aquela. Ele tá completamente desconcertado, porque pra ele seria. Ele não. Estão aqui presentes os membros das principais casas élficas dos Elfos da Floresta e dos Elfos Dourados, líderes dos exércitos. Eu não tenho uma forma fácil de falar isso, então serei direto, apesar de saber que meu pai odiaria que eu fizesse isso. Nós perdemos o maior líder da raça élfica neste dia. E isso impactará nossa raça como um todo. Por isso, eu acredito que sejam necessárias medidas drásticas. E decidi reunir um exército poderoso para marchar rumo a Abaddon e resgatar meu pai, vosso rei. E você vê que alguns elfos se entreolham assim, né? Durante milênios os elfos jamais interviram nessa guerra. Eu sei que a medida é drástica, mas Lauferion, ele é mais importante para a nossa raça do que qualquer outro elfo. E acredito que nenhum de vocês aqui discorde disso. E é por isso. E essa decisão não está aberta à discussão. Como seu rei, neste momento, eu estou declarando que eu marcharei rumo a Abaddon. Mas o motivo que me trouxe a convidá-los é para algumas decisões. Primeiramente, pelas leis élficas, uma vez vivo, o sucessor ao trono em minha ausência seria meu sobrinho, Beren. Olha na cara dos elfos na hora que ele fala isso. Você vê que eles estão De boa, né? Mas, caso ele decline de sua posição, então, aí ele olha para a direita. Velandir seria o meu sucessor até o retorno, ou não. E aí sim você vê que os elfos dourados, eles... Mas isso vai contra toda a nossa tradição. Porque o sucessor, por direito, não assumiria o seu cargo? Eu vou fazer um comentário antes de falar qualquer coisa. Talvez não tenham depois se Azir voltar. Que é o que estão pretendendo. E aí um dos elfos do conselho fala: do que você está falando, Beren? Galard. Príncipe Beren. Galard
retornou. Isso Tiraram o nós selo que sabemos. prende ele. E ele já tirou o selo de vários dos dragões. E eles estão querendo trazer Azir de volta. Eles estão Você querendo vai trazer marchar? Azir de volta. Você irá marchar com seu tio, então? É isso que Não, você está dizendo? Eu tenho outra missão. E nós, como membros do conselho, seria importante que soubéssemos o que é mais importante do que resgatar o rei e assumir o trono. Se, Evitar a destruição de Búria. de que forma, príncipe? Eu vou olhar pro meu tio, tipo, Aí ele acena positivamente com a cabeça, assim, ele sabe que se o conselho não for colocado a par da situação, eles vão dificultar isso ao máximo. os deuses enviaram uma criança que teria liberdade para agir em nome deles, para que pudesse evitar o retorno de Azir. Creio que alguns de vocês devem saber disso, correto? O conselho todos. Aí o Ariel fala: o conselho está ciente da profecia. Essa criança já está entre nós. Ela estava com o nosso grupo até um tempo atrás, quando fomos a... não vai ter jeito, vou ter que falar. Quando fomos a tomar Brim, e lá nós conseguimos resgatar um dos artefatos divinos que devem ser portados por essa criança. A espada de Bacante. Essa criança foi sequestrada. Se é que eu posso usar essa palavra. E nós precisamos resgatá-la. Antes. Onde a criança está? A Liliane tá olhando pra mim com muito ódio. Ela não vai ela não vai te censurar. Boca! Mete assim. A criança está... Ela está contigo. Ruth. Ela está no Império. Aí os elfos falam. Levanta-se um dos elfos de cabelos prateados. Mito, de cabelos esverdeados. Verde metálico. E você vê que o Auriel sussurra. Este é Sendril Calandel, responsável pela parte de estratégia. Senhor Príncipe Auriel, Príncipe Beren, perdão. Você pretende invadir o Império para resgatar a criança? Invadir é uma palavra muito forte. E como vocês irão resgatar essa criança sem Nós invadir o Império? contaremos com a ajuda de Olimérios. Aí você vê que eles entreolham de novo. Olimérios é elfo, né? Sim, É. O Olimérios é elfo? Olimérios. Sim, o Olimérios é elfo. Gente, eu podia jurar que era meio elfo. Não, ele é elfo. Ele é elfo elfo. da floresta ainda. Aham. Você vê que o Calandel ele fala: um sucessor ao trono imperial, membro de uma das famílias imperiais, vai ajudá-los a invadir o Império e resgatar a criança. Deixa eu colocar a situação de uma maneira diferente, de uma perspectiva diferente. A criança foi levada por Baron Donovan, que é o pai genético dela. Aí você vê que a Liliane te olha ali como uma grande reprovação. Não, foda-se. Programa da massa. Não essa massa. Donovan provavelmente quer usar a criança para ascender ao trono.
Dona Gon sabe o destino da criança. Cara, o Miro não sabe se ele pode falar, ele só... Pode. Vocês pretendem marchar para Abaddon com a maioria dos elfos, certo? Não poderiam. Aí o Auriel interrompe você. Não poderemos marchar com a maioria porque o reino precisa ser protegido. Marcharemos com a metade do exército. É, isso que eu estava preocupado. Vocês estão levando em conta que Berrat provavelmente já está sabendo do que aconteceu aqui, né? Em um timing perfeito. As portas do salão se abrem e os guardas entram. Senhor, seu tio está aos portões. E a gente encerra aqui. Não. Espera, quem? Quem? O rei. O rei Dá pra jogar mais uma hora.